Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Silva e eu ajudo pequenas e médias empresas a reduzir os seus impostos. Hoje no Brasil existe uma situação muito recorrente que nós vemos, é que quando o empresário ele abre o seu negócio, ele começa a comercializar algum produto, prestar algum serviço e ele não se constitui. E isso é uma situação muito corriqueira que nós encontramos nos contribuintes brasileiros, que é uma pessoa que ela tem o seu negócio, ela tem a sua atividade econômica, ela desenvolve a sua atividade econômica, mas ela não se registra, ela não faz a constituição daquela empresa e ela trabalha, infelizmente, na clandestinidade. E, infelizmente, isso traz muitos riscos para o empresário e também pode gerar também multas e também muitas consequências junto à Receita Federal, Estadual e Municipal. Muitas das vezes, quando a pessoa não tem o seu registro devidamente junto à Receita Federal, a pessoa também não vai ter o seu alvará de funcionamento na prefeitura. Então isso também pode acarretar que a empresa, como ela está irregular, pode acarretar em fiscalização, tanto da Receita Federal, da Receita Estadual. Da Receita Federal e da Receita Estadual, normalmente é mais incomum de nós vermos, porque normalmente precisa de um cruzamento de dados, uma questão mais específica. O que nós vemos de forma mais ostensiva é fiscalização da prefeitura do seu município ou também uma fiscalização trabalhista. O que muitas das vezes acontece é que para a empresa ela funcionar, ela precisa do seu alvará de funcionamento. Só que a empresa, quando ela não está constituída, ela não vai ter o seu alvará e, consequentemente, ela está irregular perante a prefeitura. Então, nesses casos, pode haver uma fiscalização da prefeitura e a prefeitura impedir o funcionamento da empresa. Por quê? Porque a empresa está irregular. Também pode ocorrer casos em que exista uma fiscalização trabalhista. Porque em muitos casos, quando o empresário começa a crescer, começa a ter uma demanda maior de serviço, ele acaba contratando alguma pessoa para ajudar ele naquela demanda que ele está precisando, seja naquela prestação de serviço ou naquele comércio. Isso também implica em que toda pessoa que trabalha para você, que tenha continuidade, subordinação, que ela tenha um horário fixo, ela tem aquelas características de um funcionário, ela precisa também ser registrada. E o que acontece? Quando o empresário não tem o devido CNPJ, ele não se registrou, ele também não pode fazer o registro do funcionário. Isso também pode acarretar em uma fiscalização trabalhista, que é quando o fiscal do Ministério do Trabalho vai até a empresa e verifica a situação irregular, pode multar a empresa pelo fato de que os funcionários daquela empresa não estão regular e não estão devidamente com seus registros junto ao Ministério do Trabalho. Muitos empresários acreditam que uma fiscalização é muito difícil de acontecer, mas isso é um engano, porque o que a gente vê na prática é que existem muitas fiscalizações, tanto da prefeitura como do Ministério do Trabalho. E muitas das vezes também acontecem denúncias, e quando existe uma denúncia para algum órgão, muitas das vezes o fiscal ele vai conferir para verificar o que pode estar ocorrendo. E denúncias elas são muito comuns, ainda mais no caso onde a empresa não está legalizada, porque se a empresa não está registrada, um dos seus impedimentos é a emissão de nota fiscal. Então a empresa não emite nota fiscal e também não paga imposto. O fato da empresa não pagar imposto também faz com que exista uma redução no custo daquela mercadoria ou daquele serviço. Então fazendo com que consiga vender aquele produto por um valor menor ou prestar aquele serviço por um valor menor. Isso também cria uma prática desleal na concorrência, porque o seu produto acaba sendo mais viável e mais barato para o consumidor final. E quando o seu concorrente verifica essa situação, muitas das vezes acontece a denúncia que o fiscal vai na sua loja, vai no seu comércio, verifica a situação e vai verificar que você não tem alvará de funcionamento, não tem CNPJ e também se você tem algum funcionário, eles não estão registrados. Então, o ideal é que você já pense nessa movimentação, porque pode ocorrer tanto uma fiscalização, um impedimento da sua atividade ou até gerar algumas multas. Quando você não tem o registro, você está impedido de várias situações. Por exemplo, se você vai participar de alguma licitação, você é impedido porque você não tem a documentação para apresentar, não tem o CNPJ, uma inscrição e a CNDs que normalmente uma licitação ela te pede. E você não vai conseguir fazer a contratação de algum funcionário na CLT, pagando todos os direitos do funcionário. Você não vai conseguir também emitir nota fiscal.
Então, se você prestar algum serviço, vender alguma mercadoria para alguma empresa, que seja alguma venda interestadual ou de alguma movimentação para consumidor final que ele te exija documento fiscal, você não vai ter documento fiscal para apresentar para ele. E quando você não tem o registro, você não tem como solicitar nos órgãos competentes para fazer a emissão desse documento. E também você não consegue solicitar crédito junto aos bancos para fazer uma movimentação específica para a empresa, seja um empréstimo, seja um financiamento para alguma movimentação específica da empresa, você também não consegue nesse tipo de situação, porque você também não tem a documentação hábil para fazer essa movimentação. Nesses casos, além de todos os riscos que nós falamos, de fiscalização, de multa e todas essas questões, você ainda incorre nessas impossibilidades que a falta do registro te acarreta. Então, nesses casos, o mais viável é você fazer o seu registro. Hoje, nós temos a possibilidade tanto do MEI ou do Simples Nacional. Então, se você é uma empresa pequena, que está começando, que tem um faturamento pequeno, faz o seu registro junto ao MEI para que você consiga ali ter um funcionário, faturar ali 80 e poucos mil no ano, para que você consiga ter essa movimentação, ter o seu alvará de fiscalização em funcionamento, você possa ali emitir documento fiscal e você esteja abarcado por toda a legislação brasileira. E também, além do MEI, caso a sua atividade seja impeditiva, você também pode fazer o Simples Nacional, que também é um regime que é beneficiário para as pessoas pelas quais elas se enquadram a ele, que também você paga uma guia só, você não paga os 20% da folha de pagamento, você consegue ali ter um controle melhor da sua movimentação e também nele você pode contratar quantos funcionários você decidir e também nele você pode fazer toda essa movimentação e estar resguardado com a documentação para um CNPJ. Então, se você se enquadra nessas movimentações, você tem uma empresa, mas ele não fez a constituição, então a solução mais rápida e mais segura é que você faça o registro dela, seja de MEI ou Simples, para que você fique tranquilo. Esse é nosso vídeo de hoje. Logo em breve a gente volta com mais um vídeo. Forte abraço!